Capítulo 78. Os caminhos da evolução humana. Os caminhos de evolução humana podem ser considerados nos diversos planos, tanto de um ponto de vista individual como coletivo. Se o princípio central da lei é evolução, tanto que evoluir é sinônimo de ser, e só é possível existir como movimento de progresso superior a qualquer regresso, evolução deve ser o conceito basilar da tábua de valores éticos. Os conceitos de bem e de mal, de virtude e de vício, de dever e de culpa, embora relativos e progressivos, aliás, justamente por isso, só podem ser concebidos em função da evolução. Vimos esse fenômeno funcionar e triunfar em todas as dimensões que conheceis. Se a vossa fase atual é construção e ascensão de consciência, é desmaterialização de formas, é superação biológica e espiritualização de personalidades. Esses conceitos resumem, com referência às posições relativas de cada um, o bem, a virtude, o dever. Os conceitos opostos significam posições também opostas: mal, vício, culpa, que são involução e descida. Nesse regime de equilíbrio que governa o universo, mesmo no campo das forças morais, forma-se constantemente a soma dos impulsos e contrapulsos, do dar e do haver. Por isso, a dor existe como fato substancial e insuprimível na ordem universal, pois tem exatamente a função necessária de estabilizador de equilíbrios, que são constantemente reconstituídos, logo que violados pela liberdade do ser. Daí o conceito de redenção por meio da dor. Por isso, vos disse que ela é sempre um bem, enquanto retifica a trajetória do destino. Mal transitório, necessário em vista da necessidade da liberdade individual, base da responsabilidade do merecimento. Se utiliza sempre o dar, acumula o crédito, transforma-se no meio do bem. Conceito evidente, já que o princípio do equilíbrio universal infalivelmente invade também o campo etérico. Colocar essas bases racionais é fácil a construção do edifício ético, que coincide com o posto em prática há milênios pelas religiões, filosofias, leis sociais, ditado pelas revelações, sentido pela instituição, mas sem esse fundamento de racionalidade que hoje é necessário para ser aceito pela psicologia moderna. Um cortejo de mártires e de escolhidos o compreenderam e puseram em prática de um lado ao outro do mundo, com sistemas diferentes, de acordo com a própria posição, mas sempre idênticos na aspiração constante para o alto. Os místicos, embora não se exprimissem de maneira científica, conheciam as leis da evolução das dimensões na fase alfa, realizavam, num regime de constante educação, a transformação biológica do homem em super-homem e pregavam o desapego da matéria, sua materialização progressiva, com a renúncia e a superação da animalidade. Verdadeira técnica construtiva do psiquismo, assimilação por transmissão ao subconsciente de qualidades novas, estabilização da virtude no estado definitivo de instinto e, portanto, de necessidade. O demônio eterno inimigo personifica as forças negativas e evoluídas da animalidade, que sobrevive e ressurge das mais baixas camadas da personalidade. Os instintos inferiores, as paixões tempestuosas, são o antagonista na grande luta interior. As grandes renúncias, pobreza, castidade, obediência, são os truncamentos decisivos de onde a animalidade sai amortecida.
mas recordemo-lo, só poderão valer quando se saiba concomitantemente reconstruir, compensando com qualidades mais elevadas, com amores, domínios e paixões mais espirituais, a fim de não desencaminhar o ser para outros lados no vazio de uma asfixia infrutífera. Se impuserdes ao ser uma morte no nível animal, tendes de oferecer-lhe um renascimento no nível espiritual. As paixões são grandes forças que não devem ser destruídas, mas utilizadas e elevadas, já que na evolução tudo caminha por continuidade. Então, a gente está lendo justamente o capítulo 78, né, sobre os caminhos da evolução humana. E, como a gente estava falando com a Dívia, estava falando no início, a gente estava falando sobre aqueles 3 votos dos franciscanos, né, a castidade, a obediência e a pobreza, né? Mas olha que interessante, mas não deveis impor a virtude ao próximo, como meio de opressão, colocando-o em estado de renúncia, para com isso obter vosso domínio e vantagem na luta pela vida. Que o esforço da virtude seja, acima de tudo, daquele que prega, como também daí vem a sua vantagem. É interessante isso, né? Porque é muito disso mesmo, né? Ele está colocando sobre como determinadas escolas religiosas, religiões, filosofias, quer impor ao outro um jeito de ser, né? E você, com isso, você domina o outro, e não pela sua própria vivência própria, né? É o que Jesus sempre condenava, a questão da hipocrisia, né? Uma das poucas coisas que Jesus batia de frente é com a hipocrisia, né? Minha concepção implica uma ética progressiva. Por isso, vos mostra como modelo os tipos super-humanos, cada vez mais perfeitos. Concepção aristocrática e dinâmica, antípoda da vossa, eleva ao tipo ideal a mediocridade da maioria. A psicologia comum só pode dar codificação dos instintos atrasados da humanidade. Elevar como modelo o medíocre só porque se impõe pela quantidade e não pelo valor, significa erguer um monumento à inferioridade. Hoje, com as redes sociais da internet, né, isso é o que assim, é rápido você identificar isso, né? Porque qualquer um pode se manifestar, né? E crescer com isso, né? Então, você vê que o tal dos influencers, né, digital, alguns são bons, mas tem uma grande maioria que não. É isso aí, é erguer um monumento à inferioridade, né? O individualismo, porém, que emerge do quadro de fundo difuso da maioria, é sagrado, desde que lute sempre para elevar-se, pois esta é a lei da vida, e a ascensão coletiva só pode ser resultante de todas as ascensões individuais. Emergir do mar da mediocridade para as vias do bem. Que as massas sejam enquadradas para que os poderes dirigentes possam impor melhor o trabalho da evolução, mas não sejam levadas como modelo e o número não sufoque o valor. Lá de cima, alta e longínqua, está a luz dos espíritos gigantes, que superaram e escravizaram o espírito às forças biológicas. Deles estão cheios os séculos, e cada um encontrará o tipo que representa o aperfeiçoamento das próprias qualidades. O sensitivo encontrará no poeta e no santo o gênio da arte e da fé. O volitivo encontrará o gênio da racionalidade e da intuição no herói, no pensador e no cientista. Cada tipo ergueu bem alto o facho da vontade, da mente ou do coração, tendo aperfeiçoado uma qualidade da natureza humana. Cada tipo é um pioneiro que vos mostra o caminho da evolução.
É, isso é interessante lembrar que, às vezes, a, aquelas pessoas que são virtuosas, às vezes não são virtuosas em todas as coisas, né? É um gênio na música, um gênio na arte, um gênio na ciência, mas ainda tem que desenvolver o relacionamento humano. E assim o contrário também. Diga, Jair. Eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês, mas reportando no assunto que nós estávamos comentando ontem da formiguinha. O que acontece? Jesus, como ele fala aqui, é compartimentalizado a evolução. Jesus, ele está evoluído no amor. Tem outras vertentes para ele também, qualidade de espírito, que tem que ser ainda desenvolvido. Isso tudo, como ele fala aqui, está tudo compartimentalizado, mas isso leva tempo. Tu imagina ter toda essa integração, todo esse conhecimento universal, cara. É muita coisa, são bilhões e bilhões e bilhões de anos, galáxias que vão aparecer e desaparecer, e lá estamos nós, na eternidade. É só isso. E tem um aspecto dessa coisa que o Paulo estava falando, né, que você não vai encontrar um gênio absoluto em absolutamente tudo, que isso até serve, né, para, no caminho da gente, a gente entender que a gente sempre tem algo a aprender, sempre tem alguma coisa que precisa ser demonstrada para a gente. Por mais fantástico, por mais que tu domine uma área específica, há sempre alguma coisa que a gente precisa melhorar. A gente não consegue, pelo menos por hora, absorver tudo na sua maior intensidade do que precisa. A gente vai se direcionando em áreas. E acho que isso tem a ver também com o nosso momento encarnatório, né? Que nesta jornada a gente precisa trabalhar determinado aspecto do nosso ser. Então, tudo relacionado àquele aspecto é exacerbado, permitido que a gente acesse, é oferecido para que a gente possa pesquisar, possa absorver, possa aprender, possa utilizar. Mas sempre vai ter algo, mesmo nessas áreas que a gente aparentemente se destaca, sempre vai ter algo que a gente precisa complementar. Uma pergunta. Veja só que coisa. Desculpa, pode falar. Não, essa pergunta é porque eu entendi, eu posso ter entendido errado no texto, é que a sensação que me deu, né, é que o clique pode ser dado tanto pelo coração quanto pelo cérebro. E, assim, o clique que eu falo, né, essa evolução, seja alguns pelo coração, pela arte, por tudo, e alguns pelo racional. Não sei, eu teria entendido errado. Não, Diva, assim, eu penso que essa divisão ainda é uma coisa nossa, porque nós não somos um ser integral. A nossa essência espiritual não é uma, vamos assim falar grosseiramente, uma massa energética. Ali toda a nossa energia funciona da mesma forma. A gente pode dizer que pensa da mesma forma. Então, essa divisão de coração e mente pode ser uma terminologia que a gente usa de acordo com o que a gente entende aqui, como a gente se vendo encarnado. Eu tenho uma mente que pensa, um coração que sente. Mas se a gente buscar a nossa essência pura espiritual, ela é uma coisa só, é uma energia do universo presente ali, individualizada, mas que é toda a mesma energia. Então, não tem uma parte que pensa, a outra que executa. Tudo funciona igual. Ali, sim, é tudo uma coisa só, que somos todos um. Na nossa essência, somos todos um. Todos os órgãos são meramente, a gente pode dizer, divisões didáticas para a Terra, talvez. Mas na essência espiritual, isso não tem importância. Você pensa,
com todo o teu ser, com toda a tua energia. Você sente com todo o teu ser, com toda a tua energia. Da mesma forma como você vê, ou se alimenta, ou irradia, é o todo que funciona da mesma forma. Não tem divisão. Veja só, isso que o senhor falou foi muito lindo antes também. Nós não somos seres integrais, olha só. Ele fala aqui no início que esses espíritos venceram, como ele fala aqui, deixa eu voltar aqui só um minuto. Esta luz de espírito diga que superaram e escravizaram ao espírito as forças biológicas. É do nosso conhecimento que nós só usamos uma parte ínfima do cérebro. E aí eu li um livro muito interessante. Assim como tem, para nós nascermos, tem alguém que vem e corta o cordão umbilical. E assim como a gente vai se desprender da matéria, tem alguém que vem e corta o nosso fluido, o nosso cordão prateado, é a mesma coisa. Então a gente vai batendo na tecla da evolução, como a gente está fazendo aqui todo dia. Vai chegar um tempo que essas forças vão ficar latentes, aí os espíritos de luz, esses espíritos que coordenam a gente, vai e pega um parafuso e desatarracha, e a gente abre um pouco mais o nosso conhecimento, que talvez não seja nem nesse planeta, a gente não sabe. Mas o processo é por aí, porque foram espíritos como a gente. O que a gente está fazendo? A gente está tentando superar e escravizar o que? As forças biológicas, que perduram e ainda habitam na gente, né? Então, tendo essa ruptura, terá o quê? Nós teremos o auxílio dos amigos espirituais que vão despertar essa parte do cérebro para a gente ter esse conhecimento integral que o parte dele, né? Porque isso aí vai levar bilhões de anos, que o Silvio acabou de falar. É só assim. É isso só. Obrigado. Deixa eu ligar o microfone aqui. O tipo humano comum move-se em outros níveis. O mais baixo vive e só consegue viver no nível vegetativo. Move-se no campo físico, na qual a ideação é concreta, quase muscular. O mundo sensório é toda a realidade, nenhuma abstração, nenhum conceito sintético o supera. Os instintos primordiais, fome e amor, dominam a sua satisfação, sua única necessidade, alegria e aspiração. Psiquismo rudimentar, que só se exercita no campo passional de atrações e repulsões violentas e primitivas. Qualquer superação permanece no inconcebível. Trevas dominam quase toda a consciência. É o selvagem e, nos países civilizados, o homem das classes inferiores, onde ele renasce por seu peso específico. Pode falar, Jair. Eu já li outros livros que falam justamente isso. Muito desses silvícolas, eles, quando estão dormindo, o espírito fica no lado. E na classe, como ele fala aqui nessa classe que não é muito esclarecida, a mesma coisa. E se você for olhar, isso é a maioria da população da Terra. Pessoas assim como a gente, não é discriminar, a gente estamos só comentando, que já tem um pouco da consciência, torna-se raro. E nós somos esse farol que não que ele bota pela força, como ele fala aqui, entendeu? Mas procurar ser esse homem integral que o Silvio acabou de falar. É uma oportunidade que nós temos para a nossa própria evolução. Isso aí, a gente se depara nessas pessoas que não têm nem consciência de si mesmas, só isso. O problema desse texto anterior aí é a questão de colocar o silvícola como inferior, né? E depende do que a gente chama de civilização, né? Eu lembro que a gente é muito dominado pela visão europeia. Quando os europeus chegaram aqui na América, os povos que aqui viviam, eles dominavam técnicas muito mais avançadas que os próprios europeus. Os próprios ditos selvagens africanos, eles tinham um know-how de exploração do minério da terra, tinham um know-how de como trabalhar a terra, que os europeus não tinham.
né? Então, eu fico assim com muito pé atrás quando se reporta a um determinado grupo específico, como se eles fossem atrasados nesse sentido, porque quando a gente vai ver a posição dos ditos selvagens, né, aqui na América, eles tinham concepções de conexão com a natureza e com as próprias, e entre eles, em muitos aspectos, muito mais avançados que os europeus. Então, eu fico muito pé atrás com essa questão. É o selvagem nos países civilizados, o homem das classes inferiores. O que é país civilizado? Aí, os europeus? Para mim não é. Né? A África, a China, na época no ano 1000, era muito mais avançada do que a própria Europa. A Europa era um bando de selvagens, pode-se dizer assim, quando se comparava com as culturas que tinha na África e no Oriente. Então, eu fico assim, que me deixa desconfortável, sabe? Eu tenho que repensar esse texto aí do sua voz, porque eu sei que em vários outros momentos ele não coloca isso, mas esse trechozinho me incomodou muito, sabe? Incomodou muito. Diga, Djair. Veja só, me incomoda também porque eu vejo como ser humano, tá? Mas o que ele está se reportando não é nesse sentido, é no sentido espiritual, é no sentido de domínio da matéria, como ele fala lá em cima. O que acontece? Veja só, esses silvícolas, eles só sobrevivem, eles vivem em base do instinto, como muitos seres humanos também vivem na base do instinto. Então, ele tem esse conhecimento da natureza, do arco e da flecha, tudo para sobreviver. A gente aqui aí cria outras formas de lazer, boate, seja lá o que for, bebida e tudo mais, como forma de viver no nosso mundo. O que existe que ele está falando são seres que conhece-te a ti mesmo e te libertará. Eles não, desculpe, tem um problema de garganta. Eles não se conhecem. Tem espírito dentre esses índios que se libertaram. Então, assim que tem muitas entidades no candomblé e no umbanda e tudo mais, de seres de índio, africano, preto velho, caboclo. Tem um livro que eu achei muito interessante, que era um mago egípcio. Ele veio em várias encarnações como mago egípcio. E aí ele veio 2 encarnações como pajé, e nessa encarnação como em pajé, nessas 2, ele adquiriu o quê? Ele adquiriu o conhecimento das ervas, o conhecimento da natureza que estava faltando para ele, e ele se libertou. Então, quer dizer, essa parte toda que ele está falando do selvagem, sim, que ele não tem conhecimento de que ele é um espírito em evolução. Então, ele dorme na matéria e o espírito dele fica ali no lado. Fica ali porque ele fica parado, porque ele não tem conhecimento de si mesmo. A partir do momento que a gente tem conhecimento de nós mesmos, que nós somos filhos de Deus, um ser eterno, o universo todo se abre para a nossa frente e a nossa concepção começa em busca dessa animalidade inferior, de dominá-la, entendeu? É assim que eu vejo. Diga, Sibeli. Bom dia, pessoal. Sabe que eu fico pensando sobre esse assunto, né? Eu acho que a melhor forma de classificar, se é que dá para classificar, é que esses espíritos que eles chamam de selvagens são espíritos jovens, espíritos que tiveram bem menos encarnações do que os ditos civilizados, né? Então, se a gente ser um espírito mais antigo, outro espírito mais jovem, ficaria, eu acho que mais correto, mais fácil de compreender, porque em termos de evolução espiritual, quem consegue comparar quem, né? É muito difícil. Às vezes o espírito pode ter tido zilhões de encarnações e ele não conseguiu evoluir, né? E alguns espíritos fazem as suas escolhas de uma forma, né, mais correta, digamos, moralmente, e ele evolui mais rápido. Não é por tempo de existência que ele é mais evoluído ou não, né? Tempo de existência espiritual. Mas o que ele chama de espíritos selvagens são espíritos que estão nas primeiras encarnações, comparado com os outros ditos civilizados, né?
a questão que eu entendo que o Paulo está levantando é porque ele usa terminologia. Isso tudo que ele está falando aqui, cada um está imaginando o seu entendimento do que ele quis dizer. Mas eu entendo muito bem o que o Paulo fala, é a terminologia que ele usou. Ele era um ocidental, era um europeu. E a gente sabe que mesmo ele já tendo, pelo que a gente sabe da história do Pietro Baldi, várias encarnações muito próximas até de Francisco de Assis, de João Evangelista, mas quando encarnado, ele também absorve um pouco daqui. E mesmo que a sua voz seja o espírito que está ditando para ele, isso passa pelo filtro do próprio Pietro Baldi. Por mais conhecimento que ele tenha, por mais evolução que ele possa já ter alcançado, no momento que ele está na Terra, ele filtra isso dentro da concepção que ele vivencia, que ele aprendeu. Então, ele é europeu, Pietro Baldi é italiano. Então, ele usa as terminologias que o Ocidente vão entender melhor. Então, ele usa essa coisa do o selvagem é primitivo, porque no Ocidente, essa é como é feita a classificação. Você não vai ver nesses ditos países super desenvolvidos considerar um dos habitantes primitivos daquela terra mais evoluído do que as bestas que estão lá comandando esses países agora. Porque é a atenção que o Ocidente dá para isso. Se a gente parar agora e imaginar, pegar o que o Ocidente fala em relação à vida, ao mundo, ao universo, e o Oriente, são orientações, são formas de ver, de sentir, de vivenciar tudo aquilo extremamente diferentes. E o Oriente, você vai pegar aqueles povos que vivem lá no alto do Tibete, sem absolutamente contato nenhum com a tecnologia, mas eles têm uma inteligência moral, uma inteligência de vida, às vezes muito maior do que os doutores do Ocidente. Então, é a forma de ver. Então, ele usou aqui, pode ter sido referido a espíritos mais jovens, pode ser que não. A terminologia que ele usa é uma terminologia que incomoda. São todas essas nomes, essas coisas que antigamente, quando criança, a gente usava, né? Que hoje em dia são execradas e estão sendo retiradas do convívio social. Porque se entendeu que aquilo não é o que deve ser feito. Eu entendo ele nesse sentido. A terminologia usada instiga aos mais afoitos, aos mais incautos, a interpretarem de forma errada. Diga-se, médico. Não, eu não consigo imaginar assim, um espírito nas suas primeiras encarnações, né? Eu acredito nesse processo que ele passa pelos elementais, depois ele evolui, né, para a individualidade espiritual. E eu acredito que é muito mais fácil adaptativamente eles virem nas suas primeiras encarnações no meio de uma floresta do que jogar ele no meio da nossa selva de pedra, né? Então eu acho que é a misericórdia divina que coloca os primeiros, né, primeiros indivíduos assim, nessas primeiras experiências na matéria de homem, né, dentro da natureza, e ali eles vão tendo as suas primeiras experiências, né, porque eles não teriam como se adaptar no nosso mundo sem nunca ter encarnado, né, então eu entendo, eu não consigo nem, sabe, no meu entendimento está tudo certo. A gente tem alguns preconceitos e tal, mas eu acho que tá tudo certo, né? Essas primeiras experiências serem num ambiente que é mais familiar
porque aquele ser, ele viveu muito mais experiências na natureza, né, como animal e vegetal, e está tendo suas primeiras existências, né, como homem. Então, ali ele vai se adaptando, vai adquirindo as formas de convívio do homem, né. Então, eu acho que tá tudo certo. Eu não consigo imaginar pegar esse espírito e jogar ele no nosso meio, assim. O que não quer dizer que não tenham pessoas, né, espíritos encarnando lá que já adquiriram, né, uma evolução muito maior. A gente está todo mundo misturado, né? Com certeza tem espíritos muito mais evoluídos que nós que estão encarnando nesses ambientes. Eu acho que está tudo certo, né? Eu só não acho que um espírito nas suas primeiras encarnações seria jogado no que a gente chama de civilização. Então, por isso que tem essas tribos, essas aldeias extremamente isoladas, né? Eles estão ali no começo, e também por estarem no começo, eles ainda não fizeram tantas escolhas erradas como nós, né? Então, é um coração mais puro, como o dos animais, né? Ele não tem, assim, esse trato que a gente tem, né? Eles são mais rudes até, dependendo das suas primeiras encarnações, mas o coração é mais puro, né? Mais cheio de erros, dessa carga que a gente carrega. Tem um filme. Diga. Eu ia falar de um filme muito interessante, um filme francês que chama La Bella Verte, a Bela Verde. Eu esqueci como é que ficou. Eles traduziram de outra maneira em português, La Bella Verte. E fala justamente de um planeta onde viviam os seres humanos lá, e eles visitam de tempos em tempos alguns outros planetas. Mas ninguém quer visitar a Terra, porque a Terra são muito selvagens ainda, né? E até que uma que tinha nascido na Terra e quando criança foi lá para esse planeta, ela queria voltar para a Terra, né? E ela volta na época da França moderna, né? Só que o último que tinha vindo era da época de Napoleão ainda, né? Então eles tinham uma defasagem de quase 150 anos ou mais, né? E quando os filhos dela vão procurá-la na Terra, eles erram, e em vez de cair na França, eles caem no meio da África. Aí eles começam a conviver com um grupo lá, dito selvagem, né? E que eles falaram assim, uai, mas eles falaram que na Terra o pessoal era evoluído. Não, eles estão muito à frente até de nós mesmos, né? E é uma crítica, assim, muito, muito grande sobre a atual forma da civilização aqui na Terra. Chama La Bella Verte, um filme da década de 70. Turista Espacial. Turista Espacial, isso mesmo. Muito bom, eu recomendo. E só rapidinho, que já deu a hora, mas tudo isso que você disse, Sibeli, é justamente a visão ocidental. Toda essa coisa é a visão ocidental. Se você for ver o Oriente, como ele vê o mundo, como ele vê a evolução, como ele classifica, é totalmente diferente. Mas, de qualquer maneira, fica aí essas reflexões aí da gente que se incomoda porque tem que ser refletido melhor dentro da gente, né?